Os segredos da nossa época estão nos códigos dos games que jogamos. Os jogos falam muito sobre a época em que foram criados. Videogames são uma forma de arte expressiva e representativa. Uma forma de arte que nasceu num período de muitos medos. No one can foresee precisely what costs or casualties will be incurred. Não é legal que uma coisa como a tecnologia da Guerra Fria pôde, de uma maneira até contraditória, gerar uma coisa que transformou o bélico em diversão? Os videogames podem nos levar ao futuro de olhos bem abertos. É uma forma de arte muito complexa e poderosa. E o melhor ainda está por vir. O estranho é que tudo isso começou com o apertar de um botão. A era do videogame. O videogame é o futuro do entretenimento. Uma indústria multibilionária que arrastou o nosso mundo para o domínio digital. O videogame não é apenas arte, também é cultura, criatividade. Ele representa de várias maneiras uma estrutura bem mais complexa do que a de um bom filme. Para começar, as CPUs são ótimas hoje em dia e muito rápidas. As placas de vídeo velozes tornam os jogos muito envolventes. As telas estão maiores e você se sente dentro do game. Atenção, câmera! Produzir um videogame hoje em dia é como produzir um filme. E ação! Envolve 100 ou 150 pessoas e custa 10 milhões de dólares. Corta mais uma vez. Desde o começo, os videogames têm sido um reflexo de sua época. Os videogames, como qualquer forma de entretenimento, permitem que as pessoas tenham uma perspectiva sobre a sua existência, sobre a existência humana. É isso que os livros, os filmes e, de uma certa maneira, a música faz. Nos dias de hoje, estar conectado é essencial. E mesmo não se tratando de videogames, apertar um botão faz parte da vida no século XXI. No entanto, apenas 50 anos atrás, os cidadãos de todo o mundo não queriam nem ouvir falar de um botão específico, o botão vermelho. A ideia que as pessoas tinham de apertar um botão na década de 50 não tinha nada a ver com videogame. Apertar o botão significava o fim do mundo. Eu morava perto de uma base aérea chamada Hill Air Force Base. A gente achava que era um dos grandes alvos. A gente sentia muito medo na Rússia. Havia até um curso especial nas escolas e depois nas faculdades que ensinava técnicas de defesa civil e como agir em caso de algum tipo de ataque de destruição em massa. The Cold War is becoming evident. With about 5 million Red Army troops and 2 million internal security. Os países viviam sob a ameaça da Guerra Fria. No início, a tecnologia da informática surgiu como expressão do medo coletivo. No one can foresee precisely what course it will take, or what costs or casualties will be incurred. A Guerra Fria era um permanente estado de conflito diplomático entre o mundo comunista e o mundo capitalista. Chamava-se Guerra Fria porque, na verdade, nunca resultou em conflito armado. President Kennedy ordered a blockade of Cuba and demanded that Russia remove this threat to peace. A Guerra Fria se tratava de opor uma simulação contra a outra, e os jogos usavam a tecnologia da simulação. Ela é usada para imitar o mundo real e prever os resultados. Até certo ponto, era isso que acontecia em Washington e Moscou. Era uma versão global do jogo de batalha naval. To protect the future of America, the defense techniques of tomorrow had to be discovered now. A Guerra Fria não passou de uma simulação, porque a guerra não se concretizou. Só havia a possibilidade de batalhas no futuro, além do medo da guerra e de suas consequências. Estas simulações virtuais e os primeiros computadores da Guerra Fria refletiam os temores, mas não traziam alívio. O jogador não podia controlar os mísseis. As pessoas gostam de mundos previsíveis, com consequências previsíveis ou, pelo menos, consequências controláveis e da sensação de que, se você tiver habilidade, poderá controlá-las. Isso traz satisfação,
O mundo em geral é bastante incontrolável e, algumas vezes, até ameaçador. O primeiro jogo de computador logo surgiria com a tecnologia da Guerra Fria. E o mundo, simulado ou real, nunca mais seria o mesmo. Na década de 50, a Guerra Fria resultou no desenvolvimento de tecnologia computadorizada para simular lançamentos de mísseis e combates. Enquanto os preparativos para a guerra se intensificavam, um jovem físico que trabalhava em um laboratório nuclear mudou para sempre a visão que o mundo tinha do botão. Em 1958, William Willie Higginbotham, que havia trabalhado na primeira bomba atômica, transformou duas linhas rudimentares e uma bola na primeira experiência interativa de entretenimento em computador, o tênis para dois. Todo fim de semana, as pessoas competiam para ver quem inventava a coisa mais legal. E o Willie Higginbotham teve a ideia de transformar o osciloscópio em um jogo de tênis. Era a expressão de uma certa energia rebelde adolescente trabalhando em paralelo com projetos militares. Era um equipamento muito caro na época e foi transformado em um jogo. De repente, os computadores ganharam uma utilização que ia além dos cálculos militares. Mas conforme a guerra evoluía, também evoluíam os jogos e os jogadores. Laika, first space traveler was ready for the takeoff. And here it is. Eu lembro do burburinho gerado pelos cachorros que foram para o espaço. Eu até me lembro dos nomes, sabia? Belga, Strelka, alguma coisa assim. Shortly after Laika's flight, the Russian Man in Space program began. The same centrifuge that tested Laika was now adapted for human experiments. Com certeza, o voo de Gagarin foi um grande evento em 1961. Major Yuri Alexeyevich Gagarin was launched into orbit around the Earth. Yuri Gagarin deu o primeiro passo para a conquista do espaço pela União Soviética. Mas os norte-americanos estavam bem perto. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. A Guerra Fria se transformou em corrida espacial e influenciou profundamente Steve Russell, um programador do MIT que levou o videogame para um novo domínio, criando sua própria guerra espacial. A corrida espacial estava nos noticiários e, lógico, naves espaciais decolando e explodindo era uma coisa difícil de não se notar. Além disso, eu tinha acabado de ler uma série de histórias em quadrinhos. Eram historinhas de ficção científica que mostravam os heróis voando pela galáxia e inventando novas tecnologias enquanto eram perseguidos pelas forças do mal. Antes de combater as forças do mal, Steven Slug Russell precisou aprender a dominar o desajeitado computador PDP-1. Este é o PDP-1, o primeiro computador que eu conheci. Como qualquer PC moderno, ele pode ser ligado com um único toque. Na época era considerado um microcomputador porque era tão pequeno quanto uma geladeira. Custava $120 mil e fazia operações simples como digitação e funções de calculadora. Os programas eram caros, então ele era uma máquina de escrever e calculadora bem cara. Ele não fazia nada de espetacular, era meio sem graça. Então devem ter pensado, não, a gente pode fazer uma coisa bem mais legal com esse PDP. A gente acabou inventando duas naves espaciais que jogavam torpedos uma contra a outra. Ah, legal. Mas isso tá meio chato, não dá pra explodir nada? Se Tênis para Dois era uma distração despretensiosa da Guerra Fria, o jogo de Steve Slug Russell era uma expressão direta da corrida espacial e do medo generalizado da guerra espacial. Era um reflexo da época. Existia aquela paranoia com os soviéticos, um medo de os comunistas atacarem. O jogo atingia diretamente o inconsciente coletivo da sociedade e dizia: estamos com medo, a guerra pode estourar. Foi um acontecimento notável e à frente do seu tempo, e ele me influenciou profundamente. Foi o jogo de computador mais popular durante 2 anos, até porque era o único que existia.
A compilação de instruções do jogo era passada de programador para programador. Qualquer instituição com um computador PDP-1 inevitavelmente tinha uma versão de Space War. Ele se tornou um programa aberto e nós dávamos cópias das instruções para qualquer um que pedisse e quisesse. Eram caras jovens, na faixa dos 20 anos, e faziam parte de um grupo que pode ser considerado a primeira geração de hackers. Era menos rebeldia do que curiosidade. Afinal, havia tanta coisa nova para inventar. Era como um brinquedo de blocos de montar, só que com muitas peças diferentes. A gente podia construir coisas. Uma das coisas que Steve Russell construiu serviu de base para aquilo que se tornaria a parte mais importante de qualquer experiência com videogame: o joystick. No começo, os controles eram os botões do console. Depois, os caras do clube de aeromodelismo inventaram uma caixa de controle usando peças de telefone. Steve Russell também foi o primeiro programador a colocar a destruição na tela. Olha, uma coisa que às vezes digo é que eu lancei a maldição do videogame sobre o planeta. Com os conflitos da Guerra Fria na Coreia, em Berlim e no Vietnã, a década de 60 ameaçou levar o mundo ao caos. E a televisão estava presente para documentar os lances do combate. Mas não havia como interferir no que acontecia na tela. A televisão nos mostrou cenas de completo desespero. A TV havia se tornado a visão do napalm e das criancinhas vietnamitas correndo das bombas. A televisão virou uma máquina da dor. E uma máquina da dor que não permitia nenhum tipo de interferência. Many U.S. colleges see the Nixon move as a red flag. They've been demanding that the U.S. get out of Southeast Asia. Naquela época, na década de 70, a televisão era uma mídia muito passiva e fria. And Nixon seems now to be digging in. It's like putting a match to a giant fuse, zigzagging across the nation. A televisão era uma fonte estática de notícias ruins, que um homem e uma ideia mudariam para sempre. E, de repente, o videogame se transformou numa mídia atraente. Você podia controlar o que estava na tela. Ralph Baer, considerado um dos maiores inventores no mundo do videogame, criou o primeiro console caseiro, o Magnavox Odyssey. Acho que a principal diferença entre o que os outros fizeram e o que eu fiz foi que tive a visão de que existiam 40 milhões de televisores no país que não faziam nada além de sintonizar 2 ou 3 canais locais. The Magnavox company has come up with an electronic game simulator that will transform the family TV set into a playground. Eu não conseguia acreditar. Eu pensava, em casa? Na televisão? Videogames? Esse é um mundo maluco. Esse negócio é o futuro. Mesmo antes de mudar a cara da televisão, Baer havia vivido a realidade da guerra. Ele fugiu da Alemanha nazista com a família antes do Holocausto e depois se alistou para lutar na Segunda Guerra ao lado dos norte-americanos. O fato que influenciou profundamente Baer e a história do videogame foi a sua transferência para a Normandia, na França, onde trabalhou como interrogador. Lá viveu cercado por ferramentas de guerra. Havia armas por toda parte. A maioria havia sido trazida do norte da África pelos britânicos. Para todo lado que olhava eu via armas. Eu me sentia atraído pelas armas de fogo. Elas têm história, são fascinantes e são objetos mecânicos. Eu voltei da guerra com 18 toneladas de pequenas armas de fogo. Mas Baer havia ganhado mais do que um acervo de museu. Para lidar mentalmente com a guerra, ele despertou um amor inato pela interação com a tecnologia. Uma habilidade que o levou para a Sanders Associates em 1958. Na época, os eletrônicos serviam para defesa e Ralph Baer era um jovem engenheiro que trabalhava ali com formação em tecnologia da televisão. Baer foi contratado para desenvolver tecnologia militar para a Guerra Fria. Mas em seguida começou a trabalhar com a caixa marrom. Era o protótipo do primeiro console caseiro de jogos, o Magnavox Odyssey. A caixa vinha com 7 jogos diferentes e permitia a ligação de diferentes acessórios. Nós produzimos um jogo que era fascinante e ele sobreviveu. Pode ser jogado até hoje porque ainda é divertido e usa somente símbolos rudimentares na tela. Vamos usar uma estratégia conservadora e ver no que dá. Vou tentar a jogada inglesa. Ups! Droga!
Ralph Baer mudou para sempre a maneira como o mundo vê a televisão. E assim como aconteceu com os pioneiros, toda a diversão era financiada por dólares norte-americanos. Quem trabalha em empregos sérios e tecnológicos está sempre em busca de diversão no trabalho. E foi assim que o videogame nasceu. Alguém resolveu brincar com o osciloscópio e acabou inventando o tênis para dois. E o Ralph Baer, principalmente, que trabalhava em um ramo tão sério, eu imagino que de vez em quando ele parava um pouco para curtir toda aquela tecnologia com que trabalhava, em vez de usá-la apenas para destruição. Como qualquer outra indústria tecnológica de hoje, a indústria do videogame não existiria se não fossem as Forças Armadas. Foram os militares que investiram em pesquisa com computadores na Segunda Guerra Mundial para calcular trajetórias de mísseis, por exemplo. A indústria do videogame e as Forças Armadas estão juntas desde o início. Okay, I got you. Driver up, fire. No final dos anos 60 e início dos 70, o movimento da contracultura fez surgir uma nova geração de empreendedores do videogame. Nolan Bushnell, fundador da Atari, foi um dos primeiros. Foi a era de Aquário. Nós queríamos construir uma nova ordem mundial baseada em amor, harmonia e coisas desse tipo. Isso fez parte da ética da Atari no começo. Foi por causa da nossa juventude e também por causa da cultura em voga que era correr o risco. Havia uma conversa de que poderíamos morrer a qualquer momento. Havia uma atitude de aproveitar a vida ao máximo e de não deixar nada para amanhã. Nós fazíamos parte dessa cultura. Por que não fazer o mesmo? Quando se discute quem foi o criador do videogame, existe muita controvérsia, mas ninguém discute quem criou o negócio do videogame, a indústria do videogame. Foi Nolan Bushnell. Ele foi o primeiro cara a dizer: "Ei, a gente pode ganhar dinheiro com isso." Bushnell incumbiu o antigo colega Al Alcorn de programar o primeiro fliperama eletrônico. Ele me passou um primeiro projeto que era desenvolver um jogo simples de ping-pong com uma bolinha em movimento para marcar pontos e me contou que tinha um contrato com a General Electric. Mas, na verdade, ele não tinha contrato nenhum. Eu queria incentivá-lo. Eu queria que ele não pensasse que aquilo era só um treinamento. O incentivo deu certo e o protótipo do Pong ficou pronto. Quando consegui um jogo que funcionava muito bem, Nolan disse que precisava ter som. Especificou que queria o barulho de uma multidão torcendo. E alguém disse que queria vaias quando o jogador perdesse. Eu não fazia ideia de como conseguir isso. Eu já tinha estourado o orçamento e a máquina já tinha chips demais. Eu comecei a cutucar um fio de amplificador no circuito até descobrir ruídos que pareciam adequados. E conectei os fios neles. Só precisava de meio chip para obter esses sons, e então eu mostrei ao Nolan. Ele terminou em 3 dias. Eu fiquei espantado. Ele era muito competente. A gente mudou só uma coisinha. Dependendo da parte da raquete que batia na bola, o ângulo mudava. E de repente um jogo meio chato se transformou em um jogo pra lá de divertido. Aquela pequena alteração foi uma mudança da água pro vinho. A Atari lançou o Pong no mercado mundial em 1972. Assim nascia a indústria do videogame. Pong foi o começo de tudo. Pong foi o primeiro videogame que as pessoas podiam jogar fora de um laboratório científico. Eu escrevi as primeiras instruções para o Pong, que eram: o primeiro passo, inserir a moeda. Segundo passo, a bola é sacada automaticamente. Terceiro passo, não deixe a bola escapar para fazer pontos. Era só isso, muito fácil de jogar. O pessoal da minha época se lembra da primeira vez que jogou Pong, da mesma forma que as pessoas se lembram do assassinato de Kennedy, porque tínhamos o poder do pixel. Don't watch television tonight. Play it. Foi criado em um pub em Liverpool, na Inglaterra, e o meu pai, um belo dia, apareceu com um móvel bem grande que 2 caras estavam carregando para dentro do bar. Era desse tamanho. Claro que era o Pong, o ancestral de todo videogame. Outra coisa estranha do Pong é que era um jogo para 2 pessoas. Precisava de 2 jogadores. Não dava para brincar sozinho.
Pong era um tipo de competição parecido com pedra, papel e tesoura. Era um jeito diferente de competir, de derrotar alguém e de provar que você era o maioral. Foi bem no início do movimento de liberação feminina. Women and all the minorities, that all of us must stand up together and say no more. Maybe the men aren't ready for it, but the revolution is on. The women of America are marching, more of them in the East than anywhere Era else. aceitável que as mulheres recém-liberadas entrassem em um bar e dissessem: quer jogar Pong? Eu pago. As mulheres têm uma coordenação dos músculos pequenos melhor do que a dos homens. Por isso, as mulheres jogavam Pong, em geral, melhor do que os homens. Foi a primeira vez, em muitos casos, que numa situação de igualdade, uma mulher podia vencer um cara. Para falar a verdade, as mulheres passaram a poder frequentar bares e ganhar dinheiro. Eu acho que o Pong surgiu numa época em que os Estados Unidos estavam passando por um momento histórico meio grave. Havia o Vietnã, o movimento pelos direitos civis e outras coisas. A década de 70 hoje parece muito mais frívola do que a de 60, que foi um período muito intenso. Mas eu não acho que os videogames tenham criado essa sensação de frivolidade. Acho que isso foi apenas o sintoma de uma tendência que as pessoas tinham de se recolher mais em casa e de convidar os amigos. Todo mundo estava meio sério e preocupado. Acho que essa é uma análise mais justa da época. Mesmo que tudo no mundo fosse perfeito, ainda haveria necessidade de diversão. O jogo faz parte da natureza dos mamíferos de todas as espécies. Cachorrinhos brincam, macacos brincam, seres humanos brincam em todas as partes do planeta. A gente brinca junto com os outros. Higginbottom, Russell, Bear, Bushnell, estes pioneiros, conscientemente ou não, canalizaram os nossos medos coletivos para suas criações virtuais. Era evidente que o mundo era maçante e o videogame se tornou a perfeita arma de distração em massa no mundo inteiro. Os primeiros videogames foram subprodutos da Guerra Fria. Mas no Extremo Oriente, os primeiros jogos japoneses surgiram como consequência de um conflito muito mais direto: a Segunda Guerra Mundial. As bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki haviam arrasado o país. Mas as forças aliadas ajudaram na reconstrução do Japão. A tecnologia rapidamente despontou como segredo para o sucesso do Japão. Houve um grande incentivo do governo para educação e tecnologia. A juventude japonesa era altamente instruída em tecnologia já naquela época. O Japão descobriu seu nicho na eletrônica. Eles analisavam o que o resto do mundo estava fazendo em eletrônicos e faziam melhor, produzindo em massa e barateando. Mas as antigas feridas ainda não estavam cicatrizadas. Se observarmos a cultura japonesa do pós-guerra, com certeza podemos notar o reflexo da experiência da bomba atômica em muitas das obras. Godzilla, king of the monsters, stalking the earth, crushing all before it. Era a época de filmes como Godzilla e outros com grandes monstros de borracha. Quando você combina o conteúdo cultural do Godzilla com o poder tecnológico do computador, você cria alguma coisa parecida com a fascinação que o videogame provoca. O Japão estava na vanguarda da indústria eletrônica. Mas em 1978, Tomohiro Nishikado colocou seu país na linha de frente da indústria do videogame, com uma onda infinita de invasores digitais, os Space Invaders. Primeiro eu pensei em invasores humanos, mas a ideia de pessoas matando pessoas foi criticada como desumana. Comecei a pensar no que seria adequado e mudei para invasores alienígenas. Achei que não haveria problemas em matar monstros. Eu acho que quando você olha para os Space Invaders, não é absurdo comparar os alienígenas que caem do céu com aviões sobrevoando o Japão. Claramente são armas de destruição em massa que estão vindo do céu. O que eu acho interessante no Space Invaders é que ele foi um dos primeiros jogos que mexeram com a fantasia. Quando você joga, tem a sensação de que sua área está sendo invadida e pensa, estes caras estão invadindo e estou na linha de frente para proteger a humanidade. Space Invaders mexeu com a mente dos japoneses. Milhões de adolescentes brincaram com o jogo e provocaram uma escassez de moedas de 100 ienes no Japão.
O jogo foi um estouro e de um jeito que só poderia acontecer no Japão. O videogame era uma novidade, uma coisa diferente, uma experiência que fazia valer a pena sair de casa. No Japão, isso tem grande importância porque as residências são muito pequenas. Os adolescentes de lá saem de um jeito um pouco diferente do que os americanos. Nós buscamos inspiração nos batimentos cardíacos para criar um dos efeitos sonoros do jogo. O tom grave da reverberação quando os invasores se aproximavam. Hoje em dia é possível criar sons melhores, mas naquela época, quando as técnicas e os aparelhos eram limitados, era o melhor que podíamos fazer, mas acho que chegamos bem perto. Para pensar o que o jogo Space Invaders fez do ponto de vista de música e sons, eram só 4 notas e eram assim... Tan, 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 tan. E o interessante é que eles mexeram com o ritmo. Ele ficava mais rápido quando os invasores se aproximavam e continuava acelerando. A música ficava cada vez mais rápida e dava uma certa sensação de pânico enquanto você estava jogando. Era incrível. Para faturar com a nova mania, os lojistas esgotaram a mercadoria e instalaram fliperamas do Space Invaders de um dia para o outro. Mas os invasores do espaço apontaram um conflito de gerações na cultura japonesa. Muitas mães proibiram os filhos de brincarem com o jogo. Surgiu um problema social porque alguns jovens roubavam dinheiro ou falsificavam moedas para poderem usar os fliperamas. Foi considerado um problema sério na educação das crianças. Eu acho que no caso do Space Invaders, o que aconteceu foi que a tecnologia pela primeira vez criou um grande abismo entre as gerações. Enfim, a geração dos mais velhos achava que estava atualizada porque entendia o que acontecia com a indústria automobilística e com a televisão, mas ficou para trás porque não entendia como um jogo tão bobo era tão popular. All across the country, kids are being swept away by video games. They watch the dancing. Nos Estados Unidos foram criadas várias leis proibindo um certo número de jovens de se agruparem numa loja de diversões eletrônicas ao mesmo tempo. Surgiu uma nova cultura. Além disso, uma coisa que era meio triste nesse tipo de jogo é que eles sempre terminavam com a derrota do jogador. Ninguém havia pensado sobre isso na época, mas eu fico pensando se isso não era um reflexo da paranoia da Guerra Fria, porque, no final das contas, a guerra era um jogo de derrota. Você sempre acaba perdendo. O jogo Space Invaders era a expressão digital de uma época sombria. Mas como o Japão sempre teve uma queda por personagens fofos e bonitinhos, surgiu o Pac-Man. Quando o jogo apareceu, todo mundo achou ele tão colorido. O Pac-Man é o exemplo perfeito da esquisitice japonesa. Personagens de videogame são carismáticos, mas na cultura ocidental, em vez de carismáticos, eles são considerados infantis. É uma cultura que tem mais tolerância pelo bonitinho do que as culturas ocidentais. Podemos observar isso ao longo de toda a segunda metade do século XX. De uma certa forma, reflete o poder de compra das garotas japonesas. Toru Iwatani era um jovem designer de uma empresa de videogame japonesa, a Namco, antes de criar a primeira superestrela da história dos videogames. Há mais de 20 anos, em 1980, o Pac-Man foi lançado. Naquela época, enquanto nós estávamos desenvolvendo o Pac-Man, os fliperamas tinham uma atmosfera sombria. Os jogos eram sempre violentos, alguns envolviam tiros e era uma brincadeira de meninos. Mas eu queria atrair meninas e casais para esse segmento. As garotas eram o alvo do novo jogo. Nós pesquisamos vários assuntos, desde moda até rapazes. E como as meninas sempre comem sobremesa depois das refeições, pelo menos a maioria delas, decidimos que teria a ver com comida. Em seguida, fomos almoçar. Eu pedi uma pizza, cortei um pedaço e pronto. Lá estava o Pac-Man na minha frente. Resolvemos apostar nisso. O aspecto mais importante do Pac-Man, ou Come-Come, como ele foi apelidado, é que ele foi o primeiro jogo a introduzir um protagonista. Isso foi um grande salto na história das narrativas de videogame. Com isso surgiu um novo mundo para os criadores e designers explorarem. A criação de personagens com quem as pessoas poderiam se identificar.
O jogo representou uma grande mudança. Enquanto a maioria dos primeiros jogos era baseada em invasores, ação e tiroteios, o Pac-Man fazia uma coisa completamente diferente. Ele só queria comer. É o melhor exemplo de como alguma coisa pode começar pequena com o jogo e depois crescer de uma maneira que ninguém consegue controlar. Manufacturers that hardly make the games fast enough. Every bar and restaurant and coffee shop in America seem to want one. É o jogo mais lembrado, mais querido e provavelmente o que mais provoca nostalgia nas pessoas. Eu acho difícil encontrar alguém na faixa dos 30 ou até dos 40 anos que não tenha passado pela experiência de jogar Pac-Man. Everybody playing. Men, women, children, families. It seemed like Pac-Man had taken over our lives. O Pac-Man deve ter sido responsável pelo início do merchandising, que significa pegar alguma coisa que foi criada para um propósito e transformar em outra completamente diferente, como música ou bicho de pelúcia. Havia brinquedinhos piegas, desenhos animados, criaturas com perninhas fazendo todo tipo de coisa e até a senhora Pac-Man. O Pac-Man foi adorado e bem aceito durante muitos anos. E as vendas nunca caíram. Já se passaram mais de 25 anos e o Pac-Man continua aí. Está durando um tempo incrivelmente longo. No início da década de 80, ficou claro que os videogames e as figuras esquisitas que eles criaram vieram para ficar. Eu acho que os videogames são uma forma de arte expressiva e representativa. Acho que eles representam as nossas crenças, atitudes e uma série de questões com as quais lutamos em determinados momentos da vida. Acredito que eles podem ser doutrinas sociais ricas. O desafio é como interpretá-los, porque ao contrário de um filme onde o diretor expressa um ponto de vista particular, o videogame está sujeito a mudar de acordo com a escolha do jogador. Um novo mundo estava surgindo e não afetava apenas os jogadores de videogame. Também afetava seus criadores. A Atari era uma típica empresa do Vale do Silício já na década de 70. Nós definíamos um estilo de vida sem terno nem gravata. E mesmo assim o negócio era sério e lucrativo. O ambiente não era rigoroso e nós tratávamos bem os funcionários, porque os considerávamos nosso patrimônio mais importante. Não dávamos importância para o horário de trabalho. Você podia chegar ao meio-dia ou sair à meia-noite. Não havia problema. Era uma verdadeira meritocracia. You want to be successful. The single most important thing that you have to be is a doer. Mas também era uma época de muito dinheiro e negócios. E a Atari entrou no jogo quando Bushnell vendeu a empresa para Warner Communications. A decisão de vender foi resultado do cansaço acima de tudo. No começo parecia lua de mel, mas com o andar da carruagem, eles começaram a estranhar o nosso estilo maluco de gerência, as nossas festas e a forma como nos divertíamos trabalhando. Mesmo com a nova gerência, o grupo de especialistas da Atari continuou a desenvolver tecnologia e começou a trabalhar em seu primeiro console caseiro, o Atari VCS. Quando desenvolvemos o Pong, criamos um chip integrado, um chip que só servia para jogar Pong. Para desenvolver outro jogo, tínhamos que desenvolver um chip inteiramente novo. Cada vez que desenvolvíamos um chip, eram necessários 9 meses de trabalho de engenharia. Então pedimos para o nosso grupo de pesquisadores de Grass Valley criar em 3 meses o protótipo daquilo que se tornou o VCS. O VCS foi rebatizado de Atari 2600. Depois de negociar os direitos do Space Invaders com a Taito em 1980, o brinquedo foi o presente de Natal mais cobiçado pelas crianças. O Atari levou o fliperama para dentro de casa. Ganhei um no Natal. Joguei durante tanto tempo que a namorada do meu pai veio me dizer que já haviam se passado 2 dias e que eu precisava tomar banho. A Atari faturou $100 milhões com cada um de seus cartuchos. Mas o novo ambiente corporativo da empresa estava destruindo aos poucos os alicerces artísticos que lhe davam sustentação. É interessante o fato de ter surgido uma certa raiva entre a gerência da Atari, principalmente depois que ela foi comprada pela Warner, e os programadores. Como recebiam salários de até $20 mil por ano para desenvolverem os jogos, que se tornavam cada vez mais lucrativos, os criadores começaram a questionar por que não levavam um mérito. Eles tinham medo de fortalecer as pessoas. Eu acredito que as pessoas merecem ser valorizadas no ambiente de trabalho.
Aquele tipo de hierarquia que surgiu era justamente o que havíamos tentado evitar inicialmente dentro da Atari. Bom, pouco tempo depois, 4 caras saíram, montaram uma empresa chamada Activision e começaram a vender os seus próprios cartuchos que eram ótimos. Esse foi o fim do monopólio da Atari. Eu me tornei insuportável para a gerência da Atari, porque comecei a chamá-los de idiotas. Mas não é nada bom fazer isso com caras que são de Nova York e andam de terno. Isso culminou em uma reunião do conselho no meio do ano. E eu fui demitido em janeiro do ano seguinte. Certainly Bushnell's life is better because of it, at least financially, but he is locked out of the business he started. A Atari ainda acreditava que ser o maior peixe do mar capitalista era uma garantia de rendimentos. Assim como o crescimento econômico da década de 80, eles pensavam que duraria para sempre. O sucesso da Atari veio muito fácil para as pessoas que estavam no comando. Eles não perceberam que era preciso tomar cuidado e acharam que não precisavam se esforçar muito. O Atari perdeu a graça. Quando você reduz a criatividade a uma mera estratégia de marketing, a coisa fica perigosa, porque as pessoas enjoam. O jogo que todo mundo comentava era uma versão do ET, lançada em 1983. Ela era tão ruim que o Al Alcor, o criador do Pong que trabalhava na Atari, começou a chorar quando viu. O presidente da Warner fez um acordo com Steven Spielberg e nós pagamos uma quantia assombrosa. 10 milhões, se não me engano. Ele foi criado a baixo custo, na correria, para ser lançado às pressas no mercado. E as crianças correram para comprar o jogo e logo descobriram que o que haviam adorado na telona era terrível no videogame. Na verdade, havia tantos cartuchos encalhados que a gente precisava se livrar deles de alguma maneira. Eles foram jogados em um aterro sanitário, mas a notícia se espalhou e então a Atari mandou cobrir o aterro com cimento para dar um sumiço neles, com a desculpa de que eram cartuchos defeituosos. O único defeito era que eles não vendiam. Pois é, a coisa ficou feia perto do fim. Sales of Atari video games dropped off sharply. Em 1983 foi o ano do grande desastre. No final da década de 70, quando você conversava com as pessoas que fabricavam games, elas diziam que nesse ramo era só tirar um jogo novo para cima e esperar o dinheiro cair de volta. Então o que aconteceu foi que todo mundo tentou entrar no mercado. Eram muitos concorrentes. Dezenas e dezenas de empresas. O público ficou tão saturado com os jogos e vários deles eram tão ruins que as pessoas perderam completamente o interesse pelo brinquedo. No matter how great the graphics sounds are, still there's something a little bit boring right now about shooting a Martian or something. The big crash. Not since 1929 has an industry fallen so far, so fast. The victim of oversaturation. No final, a baixa qualidade dos cartuchos para o Atari 2600 e o surgimento de jogos para computadores pessoais foram demais. A indústria do videogame havia se estabelecido como um negócio legítimo. E como qualquer negócio, tinha momentos bons e ruins. Tornar-se obsoleto era só uma questão de tempo. Foi o que aconteceu com a Atari, uma morte repentina e dolorosa. Mas eu já sabia. Ela já estava morta para mim em 1981, mas foi em 1983 que realmente acabou acontecendo. Burrice. Eu ganhei mais dinheiro vendendo as ações da Warner, porque previu o que aconteceria, do que ganhei com a venda da Atari. Não, isso é mentira. Mas eu me dei muito bem, vendendo as ações de qualquer forma. O jogo foi reiniciado e as portas estavam abertas para qualquer um que tivesse interesse por videogames e cabeça de programador. A aventura estava começando. Em 1983, os norte-americanos resolveram tirar seus videogames da tomada. Mas do outro lado do globo político, no regime comunista da antiga União Soviética, Alexei Pajitnov juntou as peças para criar um dos jogos mais viciadores de toda a história do videogame: o Tetris. O início dos anos 80 foi uma época muito difícil, porque havia uma estagnação absoluta na política. O moral andava muito sombrio, não tínhamos mais esperança. E também não havia muita diversão. Sempre havia algum filme ou peça de teatro, mas de uma forma geral, a vida não era pensada para o entretenimento.
Eu passava 14 horas por dia no meu trabalho e ficava brincando com o computador como os jovens hackers de hoje em dia. Em 1985, Alexei passava o tempo como funcionário da equipe de ciências da computação na Academia Russa de Ciências. Mas aquilo não era o que realmente me interessava. Eu gostava mesmo de todo tipo de pequenos jogos, diversões e quebra-cabeças. Ele concebeu uma ideia que era de um caráter puramente matemático, de pensar em todas as diferentes maneiras de configurar e juntar um conjunto de blocos e depois encaixá-los num quebra-cabeça que não fosse bidimensional, mas com peças caindo em movimento. Eu comecei a imaginar peças caindo. Você poderia girar e movê-las de um lado para o outro para escolher onde encaixar. Essa era a ideia básica do Tetris. Era um jeito novo de pensar em tempo real, diferente de tudo, porque existia uma parte do cérebro que normalmente não era exigida em tempo real nos outros videogames. E a ideia era tão genial que nem precisava de um bom visual para vender o jogo. Por volta de 1986, versões do jogo para PC atravessaram a cortina de ferro. Mas Alexei havia assinado um contrato cedendo os direitos do jogo por 10 anos. Aproveitando o vácuo da Atari, a União Soviética vendeu o game no mundo inteiro e faturou milhões com a invenção de Alexei. Isso acontecia com tudo. As pessoas não tinham direitos sobre aquilo que produziam ou faziam. Tudo era tirado delas. Eu não queria brigar pelos meus direitos. Eu preferia ver o jogo ganhar o mundo. Play Tetris, my friends. Apesar da pose das superpotências mundiais na Guerra Fria, o Tetris foi imediatamente bem recebido nos lares e escritórios de todo o mundo. Se você jogar bastante, como eu joguei na época do lançamento, você começa a sonhar em Tetris. Eu tenho uma visão Tetris. Eu olho a paisagem e penso, aquilo pode se encaixar ali. Você começa a montar o mundo. A grande sacada do Tetris é que não depende de culturas. Acho que foi por isso que se espalhou ao redor do mundo. Foi adaptado para os joguinhos portáteis e foi a febre do momento. Como uma música que não saía da nossa cabeça. Por um lado, eu poderia comprometer a seriedade da indústria da informática. Mas eu consegui deixar esse mundo da computação tão divertido que ninguém poderia ficar contra o jogo. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Em 1989, caiu o Muro de Berlim e poucos anos depois, a União Soviética. O conflito da Guerra Fria que havia lançado os videogames estava terminado. Alexei se mudou para os Estados Unidos em 1991. E em 1996, os direitos do Tetris voltaram para o seu criador. Agora eu vivo de renda e de vez em quando invento algum jogo com os meus amigos. No restante do tempo, eu fico lendo livros e me divertindo. O Tetris, durante os primeiros voos do videogame, emergiu em meio à Guerra Fria. Eram os alicerces de uma indústria que satisfazia uma necessidade básica do ser humano. Há alguma coisa nesses games que transcende a história e transcende as fronteiras nacionais. Eles mexem com o lado fundamental da imaginação humana, da curiosidade humana e da busca pelo prazer que é tão fundamental para a natureza do ser humano. A tecnologia muda drasticamente, mas o intelecto humano continua o mesmo. Por isso, uma coisa que fascinava há 30 anos ainda vai despertar interesse. E os melhores jogos vão sobreviver para sempre. Com o fim da era de ouro dos videogames, um novo ciclo estava prestes a ser iniciado. Impulsionada por um encanador gordinho, esta indústria daria um passo à frente. Versão brasileira Vox Mundi.